Olá, eu sou Cristiano Santos, sócio da PwC Brasil. Atuo na área de consultoria contábil e mercado de capitais, apoiando empresas na abertura de capital em mercados como Brasil, Estados Unidos, em outros mercados internacionais, emissão de títulos de dívida e também na discussão de temas técnicos contábeis complexos, tanto nas normas de contabilidade aplicadas nos Estados Unidos, US GAAP, como também nas normas internacionais de relatório financeiro, as IFRS. Falando um pouco sobre a PwC, somos um network atuando em 158 países, com mais de 236 mil profissionais, atuando nas diversas áreas de serviços profissionais, como auditoria, consultoria tributária e de negócios e tantas outras. O nosso propósito é construir confiança na sociedade e resolver problemas importantes. Aliás, por isso, fiquei muito contente com o convite do Combicon para essa palestra, que acredito na democratização do conteúdo. O objetivo da nossa palestra de hoje é falar sobre IFRS 17, que é o novo pronunciamento contábil sobre contratos de seguros. Espero que vocês aproveitem o conteúdo. Muito obrigado. IFRS 17 é o novo pronunciamento contábil emitido pelo IASB, que trata da contabilização de contrato de seguros. Esse tem sido visto como um grande movimento para a indústria. Então, nesse módulo, como eu já havia dito, nós vamos tratar dos principais aspectos que permeiam o novo modelo de contabilização para as entidades seguradoras. É claro que pela complexidade do tema, pela complexidade da natureza dos ativos e passivos envolvidos no processo de mensuração, premissas, etc., o nosso objetivo, em cerca de 40 e 45 minutos que temos, é apenas chamar atenção para aspectos gerais. Recomendo que quem tiver interesse sobre o tema, que busque um pouco mais de material sobre o assunto. Nossa apresentação está segregada nos seguintes temas: introdução, princípios gerais da nova norma de reconhecimento de contratos de seguros, algumas questões práticas que devem ser enfrentadas pelos preparadores e por aqueles que vão se envolver de alguma forma com o IFRS 17 e quais são os próximos passos a serem enfrentados de hoje até o ano de aplicação inicial da norma. Começando com os aspectos de introdução, vamos falar um pouco sobre como chegamos aqui. Como vocês sabem, o processo de adoção das IFRS no mundo se deu originalmente na União Europeia, a partir ou como resposta à necessidade de um novo conjunto de normas internacionais ou de um conjunto robusto de normas contábeis que pudesse ser adotado de forma global pelas entidades. O IASB se propôs a revisar as então IAS. E essa revisão das IAS culminou com o que se conheceu então como a chamada plataforma estável. A plataforma estável era a revisão de uma série de pronunciamentos contábeis IAS, que foi complementada por novos pronunciamentos, aí sim já conhecidos como IFRS. Dentre esses novos pronunciamentos de IFRS, havia o IFRS 4, que tratava do tema contrato de seguros. O IFRS 4, no entanto, ele ficou conhecido como a primeira fase do processo de adoção da nova norma ou das novas normas de contabilidade pelas entidades de seguro. Primeira fase, porque ele via como um estándar de transição, de acomodação, dada a grande diversidade de prática que se percebia na indústria naquele momento. Por conta dessa grande diversidade,
o IASB achou por bem que esse standard de transição tentasse minimamente acomodar em aspectos específicos e chave a adoção ou a contabilização dos contratos de seguros por essas entidades. A partir de então, isso em meados de 2004, continuou o processo de revisão e discussão do novo pronunciamento de contratos de seguros. Esse processo se deu até meados do ano passado, quando finalmente foi emitido o novo pronunciamento de contratos de seguros, visto então como a segunda parte do processo de emissão de uma norma contábil sobre contratos de seguros. O IFRS 17, portanto, ele vem como a resposta para principalmente dois objetivos que o IASB tem com a contabilização de contratos de seguros: a harmonização e a eliminação da diversidade de mensuração de contratos de seguros que se observa ao redor das diferentes geografias e diferentes preparadores, e também a busca por demonstrações financeiras que apresentem de forma mais transparente aspectos-chave das informações financeiras de seguradoras, como, por exemplo, contratos onerosos. Ao longo dessa apresentação, vamos aqui tocar em algum desses aspectos-chave. Vamos então falar de quais são os conceitos gerais por trás da nova norma de contabilização de contratos de seguros. O slide a seguir mostra um corte do que seria, em teoria, o balanço de uma companhia de seguros. Podemos perceber que o custo de amortização diferido e os passivos em geral de contratos de seguro são aqueles componentes das demonstrações financeiras que mais fortemente serão impactados pelo novo pronunciamento. Tanto o custo de amortização diferido, portanto, para novas apólices, para novos contratos de seguro, que hoje são reconhecidos no ativo e diferidos ao longo da vida desse contrato, como também os passivos técnicos, as provisões técnicas e a chamada PPNG, que ficam à direita no passivo da demonstração financeira de uma empresa de seguro. Veremos então que o modelo de contabilização vai transformar significativamente a forma com que as empresas de seguro contabilizarão seus contratos daqui para frente. É por essa razão que já existe um grande movimento no mercado dos preparadores e de todos os interessados em conhecer quais são essas modificações. Já há uma percepção que a mudança é relevante e que as transformações trarão grandes impactos na forma de contabilização e, portanto, nos números. A mudança nos números, por sua vez, trará impactos em indicadores financeiros, na forma de avaliação de desempenho dessas entidades e na maneira com que os seus executivos enxergam tanto indicadores internos como externos de mensuração da performance. Por conta disso e por conta da complexidade que se permeia a contabilização de valores relacionados a contratos de seguros, que o mercado tem antecipado a leitura e a tentativa de interpretação de aspectos relacionados à norma IFRS 17. O próximo slide traz um resumo de quais são os modelos permitidos, ou melhor, de quais são os modelos prescritos pela norma IFRS 17 para a contabilização de contratos de seguro. Nosso objetivo aqui será falar um pouco sobre cada um destes modelos e tentar tratar em quais circunstâncias que eles devem ser empregados pelos preparadores. Vamos dar uma olhada no próximo slide. Os três modelos de mensuração permitidos pela norma são eles: o Building Block Approach, conhecido também como BBA,
o Variable Fee Approach, conhecido também por VFA, e o Premium Allocation Approach, conhecido como PAA. Como está colocado ali no primeiro quadro, o Building Block Approach é a abordagem padrão, ou seja, em teoria, os contratos de seguro em geral deveriam aplicar essa metodologia para a sua mensuração. Vamos falar em alguns minutos, em um pouco mais de detalhes, do que se trata e por que esse nome de Building Block Approach. O Variable Fee Approach trata especificamente e deve ser aplicado especificamente àqueles contratos de seguro no qual os benefícios estão ligados à variação do rendimento de carteira financeira. Veja, estamos falando aqui substancialmente de circunstâncias onde os policyholders, ou seja, os beneficiários dos contratos de seguros, além de beneficiários dos contratos de seguros, ainda têm participação nos ativos financeiros ou nos rendimentos dos ativos financeiros que sejam subjacentes a esse contrato de seguro. Existem uma série de discussões que ainda estão em andamento sobre quais produtos que poderiam se enquadrar nesse modelo de mensuração. Um deles que se debate hoje, por exemplo, são os contratos de previdência. Vale destacar que, como essa é uma norma global e como os produtos variam significativamente ao redor das diferentes geografias, diversas discussões vêm sendo tratadas ao redor dos diferentes países. É importante que aqui no Brasil estejamos acompanhando essas discussões e entendendo quais são os produtos ou quais são os tipos de contratos que se enquadram no modelo de mensuração VFA e que, portanto, descolam do modelo original do Building Block Approach. Por fim, temos o chamado Premium Allocation Approach, ou PAA. Esse, na verdade, é muito mais um expediente prático do que um modelo distinto. É uma abordagem simplificada que tem que ser aplicada, ou que pode ser aplicada, já que é uma faculdade a sua utilização, para aqueles chamados contratos de curto prazo. Falaremos um pouco mais em detalhes sobre isso adiante, em algumas questões práticas, mas em geral, contratos de até 12 meses têm a prerrogativa da utilização desse modelo. Esses, portanto, são os modelos de mensuração previstos pela norma. Agora vamos entender um pouco, em maiores detalhes, o modelo do Building Block Approach e descobrir por que ele tem esse nome, Building Block. O quadro a seguir vai trazer um pouco mais de luz para essa questão. Veja que o modelo do Building Block Approach já se dispõe em alguns blocos específicos: o fluxo de caixa descontado, o Risk Adjustment e uma chamada Contractual Service Margin, CSM. Vamos discutir cada um deles? No primeiro bloco, o do fluxo de caixa descontado, o conceito que está por trás da estimativa do fluxo de caixa é o conceito de estabelecer um fluxo de caixa que reflita aqueles fluxos de caixa esperados para o cumprimento do contrato de seguro. No quadro, a gente vê no primeiro bullet do contrato de cada grupo. Vamos discutir daqui a alguns minutos a questão de agrupamento de contratos. Por enquanto, vamos imaginar um contrato individual. Portanto, essa estimativa de fluxo de caixa, ela deve representar todos aqueles dispêndios esperados, bem como os ingressos de caixa esperados para atendimento de um contrato de seguros. Esse fluxo de caixa, ele tem que ser estabelecido de forma imparcial, ou seja, sem vieses, considerando efetivamente aquilo que eu espero para o atendimento daquele contrato. É importante considerar ainda que eu tenho que, nessa projeção de fluxo de caixa, considerar todos os cenários possíveis, ou seja, haverá necessidade de
ponderar as possibilidades, as probabilidades dessas possibilidades acontecerem nos diferentes cenários dos fluxos de caixa. Então, esse é um exercício que demanda bastante dados e muita complexidade na avaliação quando eu imagino todos os diferentes tipos de produtos de seguros que uma empresa dessa natureza pode ter. Vamos voltar para o quadro. Ainda tem que ser específico da entidade, ou seja, tem que refletir efetivamente quais são as características dos clientes que têm contratos de seguros com aquela entidade. Atuais. Essa questão da atualidade eu chamo a atenção, porque a esse momento vocês já devem estar imaginando o nível de complexidade do exercício, a quantidade de dados que devem ser coletados por essas entidades para que seja possível produzir diferentes cenários de fluxos de caixa para diferentes contratos, diferentes grupos de contratos de seguros. Mais do que isso, é necessário que esses contratos sejam, ou que esses fluxos de caixa sejam mantidos de forma atual. Ou seja, eu tenho que progressivamente e de maneira sistemática atualizar a minha perspectiva sobre essas projeções. Isso vai demandar, sem dúvida nenhuma, das entidades um esforço muito grande de controle de dados, processamento e sistemas. Vamos voltar para o quadro. Uma vez que nós temos o fluxo de caixa, o segundo componente desse Building Block Approach diz respeito ao desconto ao valor presente desse fluxo de caixa. Muitas vezes, em alguns contratos, esse fluxo de caixa pode se estender por anos e anos. O encontro dessa taxa de desconto é um outro exercício que tem que ser feito e demanda julgamento das entidades. Vamos voltar para o nosso quadro. A taxa de desconto tem que ajustar essas estimativas dos fluxos de caixa para refletir, obviamente, o valor do dinheiro no tempo e os riscos financeiros relacionados a esses fluxos de caixa, na medida em que os riscos financeiros não estão incluídos na estimativa desses fluxos de caixa futuro. A norma traz duas formas de encontrar a taxa de desconto ideal para os contratos de seguro: a abordagem top-down e a abordagem bottom-up. Depende do ponto de partida para o encontro da taxa, sejam os passivos dos contratos de seguro ou os ativos subjacentes da carteira dos contratos de seguros que lastreiam aqueles passivos. Então, dependendo de qual o ponto de partida, eu consigo chegar na taxa ótima de desconto. Sem dúvida nenhuma que, por ser um exercício de julgamento, pode haver diferenças entre uma e outra metodologia. Contudo, não se espera grandes discrepâncias por uma ou por outra abordagem. Vamos falar agora sobre o próximo bloco desse Building Block Approach, o Risk Adjustment. Vamos voltar para o quadro. O ajuste de risco representa a compensação que uma entidade exige para suportar a incerteza sobre o valor e o cronograma dos fluxos de caixa futuros. Representa riscos não financeiros. Quando alguém prepara um fluxo de caixa para o atendimento das expectativas de desembolso de caixa associados a um contrato de seguro, ainda que haja a ponderação em cenários distintos de probabilidade, ainda existe uma série de incertezas associadas àquele fluxo de caixa. Portanto, o Risk Adjustment tenta nada mais, nada menos do que calibrar, sob o ponto de vista atuarial, a expectativa de risco de que esses fluxos de caixa não se materializem de forma adequada. Então, esse ajuste de taxa de risco nada mais é do que uma margem para não satisfação das projeções de fluxo de caixa associados, obviamente, ao chamado risco atuarial. Finalmente, temos a CSM, que é o último dos blocos, a Contractual Service Margin. A Contractual Service Margin, ou margem de serviço contratual, reflete
por diferença ou reflete de forma residual, qual é a minha expectativa de margem a partir de um contrato ou grupo de contratos de seguros. Uma vez que eu tenha valor do prêmio de seguros associado a uma carteira ou a um contrato de seguros, ao se contrapor com a expectativa de fluxos de caixa, bem como o ajuste de risco, eu encontro qual o valor da margem. Ainda nessa apresentação, faremos um exemplo prático de como poderia se calcular em teoria a margem de serviço contratual, bem como falaremos um pouco mais sobre a maneira de contabilização da CSM. O quadro a seguir mostra as diferenças entre o momento inicial da contabilização no Building Block Approach e o momento em que existem sinistros avisados em uma seguradora. Vamos olhar o quadro? Ele mostra que os 3 blocos estão ali colocados: os fluxos de caixa, o ajuste de risco e a margem de serviço contratual no momento inicial da contabilização de um contrato de seguros, passivos para sinistros não avisados. Esse é o momento em que o contrato está até a hora em que um segurado avisa da existência de um sinistro e a seguradora tem que honrar o seu compromisso no contrato de seguro e, obviamente, ressarcir aquele segurado por conta do seu sinistro, do seu acidente. A partir daí, o que acontece? Vamos voltar para o quadro. Nesse momento, percebam que a margem de serviço contratual, ela deixa de estar reconhecida. Por que isso? A percepção tem a ver com o conceito de transparência que eu mencionei no início da nossa apresentação. Quando eu falei de transparência, a questão fundamental por trás da percepção do IASB associado aos contratos de seguro é que eu não poderia registrar ou manter registrado ineficiências ou perda de lucratividade nos contratos de seguros sem reconhecê-las imediatamente ao resultado. A margem de serviço contratual, como já colocamos anteriormente, é a percepção de margem de lucro de um determinado contrato de seguros. A margem de serviço contratual, enquanto positiva, ela é amortizada ao longo da vida do contrato de seguros. Contudo, uma vez que essa margem se torne negativa, ou seja, o contrato deficitário, ela deve ser reconhecida imediatamente ao resultado. E é isso que acontece no quadro. Muito bem, vamos falar um pouco agora sobre o Variable Fee Approach, o VFA. Vamos voltar para o quadro? Como eu já coloquei anteriormente, o VFA é aplicado em casos específicos onde o policyholder ou o segurado, ele além de participar no contrato de seguro, ele tem ainda participação nos ativos intrínsecos associados ao contrato. Importante destacar que existem diversas discussões sendo mantidas sobre que tipo de produtos poderiam se encaixar nessa definição. Agora, é importante frisar para o conhecimento aqui nesse fórum que no momento do reconhecimento inicial, e eu acho que isso é de extrema importância, a contabilização ou a mensuração do VFA segue rigorosamente os mesmos termos que segue o Building Block Approach. Então, ora, se no reconhecimento inicial do VFA eu tenho que fazer exatamente a mesma coisa que eu faço no Building Block Approach, o que muda de uma forma de contabilização, de um modelo de contabilização para o outro modelo de contabilização? O que muda é a maneira de contabilização prospectiva. A CSM, que é a margem de serviço contratual, ela é movimentada prospectivamente, como a gente já discutiu anteriormente, porque ela é a margem de lucro dos contratos que tem que ser reconhecida no resultado. O reconhecimento dessa margem segue alguns aspectos e segue alguns critérios de mensuração. Igualmente, todos os outros ajustes relacionados ao ajuste de risco e também aos fluxos de caixa também são movimentados prospectivamente, como nós já abordamos anteriormente. Tem que ser atuais. Essas movimentações recebem tratamentos distintos e se dão de formas distintas. Mais uma vez, esse nosso fórum de 40 a 45 minutos
não é tempo suficiente para abordar um tema tão complexo. E é por isso que, como principal mensagem relacionada ao Variable Fee Approach, eu gostaria de frisar que o ponto fundamental a ser investigado em maiores detalhes por aqueles que querem se aprofundar no tema do Variable Fee Approach diz respeito à mensuração e registro contábil prospectivo, ou seja, após o reconhecimento inicial dos contratos de seguro. Contudo, reforço mais uma vez que o registro inicial obedece os mesmos aspectos do Building Block Approach, ou seja, a construção de um fluxo de caixa e o seu desconto ao valor presente, um ajuste de risco e a obtenção da margem de serviço contratual. Vamos falar um pouco então sobre o Premium Allocation Approach, que é o terceiro modelo e, como eu já antecipei, um expediente prático para contratos de curto prazo. O quadro a seguir traz isso em um pouco mais de detalhes. O quadro mostra uma comparação entre o Building Block Approach, o Premium Allocation Approach, que está bem ao centro da tela, e a prática atual, que tem o PPNG ou APPNG e o custo de aquisição diferido das apólices, que é a prática atual que temos nas empresas de seguro atualmente. Se no Building Block Approach nós temos que construir cada um daqueles blocos, e a prática atual diz respeito ao prêmio que ainda está sendo amortizado no resultado, e no ativo o custo de aquisição diferido, no PAA eu simplifico essa abordagem ao registrar o prêmio não ganho, ou seja, não reconhecido ao resultado, menos os chamados custos de aquisição. Então eu vou apresentar de forma líquida no balanço, à direita, como um passivo, o valor de prêmio já líquido dos custos de aquisição. Perceba que essa é uma forma de contabilização que vai se assemelhar bastante com as práticas atuais. Então aqui, como um expediente prático, de fato para seguradoras que estiverem migrando para o IFRS 17 e tiverem contratos de curto prazo, realmente é um expediente que vai trazer muita simplificação para o processo. O quadro ainda mostra a situação dos passivos com sinistros avisados. Perceba no quadro que a situação fica muito mais parecida no modelo de Premium Allocation Approach ao Building Block Approach para aquelas situações de passivo com o sinistro avisado. Ao passo que na prática atual eu tenho as chamadas reservas técnicas, as reservas não descontadas para créditos incorridos, né, incluindo aí o IBNR, eu tenho no PAA e no Building Block Approach os fluxos de caixa descontados, ajustados por um Risk Adjustment. Então, o principal aspecto a ser observado aqui é a questão do desconto ao valor presente por uma taxa que tem que ser observada, e como eu já falei anteriormente, também é um objeto de julgamento e de avaliação das entidades, para que se obtenha o fluxo de caixa adequado para aqueles passivos ou aqueles contratos de seguro com os passivos avisados. Vale destacar que a definição de contrato de seguro, propriamente dita, não se transformou com a nova norma. O que se transformou foi exclusivamente a forma de contabilização desses contratos. Portanto, não há que se preocupar na releitura sobre a definição se um contrato atende ou não atende a definição de um contrato de seguro. Em geral, isso deveria ser exatamente igual ao que já se pratica hoje. Vamos falar agora sobre algumas questões de aplicação prática a partir do conhecimento desses modelos que foram aqui discutidos. A primeira questão diz respeito justamente ao último assunto que tratamos, a utilização do Premium Allocation Approach. Vamos olhar o quadro. Quando posso utilizar o Premium Allocation Approach?
Como eu já mencionei, o Premium Allocation Approach ele é utilizado para contratos de 12 meses ou menos, contratos de curto prazo. Contudo, eu também posso observar um outro expediente prático interessante. Contratos que tenham mais do que 12 meses, 18 meses, enfim, sejam um pouco maior do que 12 meses. Contudo, que a entidade consiga demonstrar que a aplicação do modelo de Premium Allocation Approach não trará efeitos relevantes em relação à adoção do Building Block Approach, podem sim ser incorporados no expediente prático do Premium Allocation Approach. Esse, portanto, vai ser mais um exercício de julgamento que as entidades terão a faculdade de fazer, ou seja, tentar demonstrar para alguns contratos que tenham prazo um pouco superiores a 12 meses, que é possível utilizarem o modelo de Premium Allocation Approach. A pergunta passa a ser, portanto, o que seria esse intervalo de relevância para que eu pudesse conviver com um ou com outro? A resposta, como sempre, não vai estar na norma de contabilidade. Isso será, sem dúvida nenhuma, um item de julgamento que os preparadores terão que exercer e, obviamente, discutir com os seus auditores. O segundo tema prático que nós vamos abordar diz respeito à agregação dos contratos de seguro. Eu havia mencionado lá atrás, quando falamos dos fluxos de caixa, ele falava em contratos ou grupo de contratos. A norma, ela traz a prerrogativa ou a possibilidade do agrupamento dos contratos em carteiras. Isso, obviamente, acontece pelo grande volume de contratos que existe nas diversas entidades de seguro. Agora, de que forma que esses contratos de seguros podem ser agrupados em carteiras de maneira distinta? Vamos observar isso no quadro a seguir. O nível de agregação, ele se dá, em primeiro lugar, de maneira temporal, ou seja, eu posso agregar contratos que tenham sido vendidos dentro de um intervalo de 12 meses. Então, por exemplo, um contrato que tenha sido vendido em janeiro de 2016 e um contrato que tenha sido vendido em maio de 2017 não podem estar na mesma carteira. O início desse contrato tem que ser dentro do período de até 12 meses. Portanto, a partir desse ato de tempo, eu consigo formar os primeiros cortes, as primeiras safras de contrato. Mas isso não é o suficiente. Eu ainda tenho que fazer uma outra segregação que diz respeito ao modelo de negócio. Vamos voltar ao quadro. O quadro mostra ali um exemplo de 3 carteiras distintas. Carteira de contratos sujeitos a riscos similares e gerenciados em conjunto. Obviamente, depois da primeira separação por tempo, eu posso ter contratos em seguradoras que operem com diversos tipos de ramos e linhas de seguros, contratos das mais diversas naturezas. Não faz sentido que eu agregue contratos tão diferentes. Portanto, essa próxima segregação diz respeito justamente à forma que o risco é percebido. Isso vai ser muito importante para aquelas avaliações seguintes que eu tenho que fazer, como, por exemplo, o Risk Adjustment. Lembrem-se que a percepção de risco e a própria ponderação de cenários, ela leva em consideração a natureza dos contratos. Então, quanto mais similares os contratos forem dentro das carteiras, mais acurada, mais correta vai ser essa minha projeção de fluxos de caixa e estimativas de ajuste de risco. Finalmente, uma vez que eu tenha feito a segregação por tempo e a segregação por modelo de negócio, por gestão de risco, existe uma última segregação obrigatória, segundo a norma. A segregação entre contratos onerosos, não onerosos e contratos que correm o risco de se tornar onerosos. Vamos olhar o quadro. Cada uma dessas carteiras está sendo dividida ou subdividida em 3 outras carteiras: onerosa, rentável, com risco de se tornar onerosa e com
outros contratos rentáveis. É importante a conexão dessa segregação justamente com o conceito da transparência que se espera dessa nova norma, ou seja, os preparadores, aqueles que estão responsáveis por produzir a informação, têm que dar ao leitor condição de perceber qual que efetivamente é o tamanho da carteira que está onerosa, qual é o tamanho da carteira que não corre risco de se tornar onerosa e qual é o tamanho da carteira que corre risco de se tornar onerosa. Isso vai dar condições de uma leitura muito mais apropriada em relação à situação patrimonial e financeira das entidades daqui por diante. O terceiro assunto que a gente vai discutir, de aplicação prática, é como calcular a CSM. Eu havia dito inicialmente que a gente ia fazer um exemplo prático do cálculo da CSM. Vamos olhar o quadro, tem um caso prático, a gente tenta fazer um cálculo teórico do que seria uma aplicação prática dos conceitos da norma. No caso prático, diz que uma entidade emite um contrato de seguro que é considerado como um único grupo. Fala sobre uma comissão que é paga antes do início de cobertura de 50 unidades monetárias. Prêmio total que foi recebido pela seguradora no início do período de cobertura é de 1.000 unidades monetárias. O valor presente do total das saídas de caixa esperadas é de 545 unidades monetárias. Veja, portanto, que aqui já houve a projeção dos fluxos de caixa para o atendimento daquele contrato de seguros ou daquele grupo, ponderada pelas diversas probabilidades e descontado ao valor presente. Todo esse exercício nos trouxe 545 unidades monetárias. Uma avaliação do ajuste de risco apresentou a necessidade de uma calibragem de aproximadamente 90 unidades monetárias. Esses foram os dados originados para a contabilização. Antes de passarmos pelo modelo de contabilização em si, é importante destacar a necessidade de profissionais da área atuarial, que, assim como já acontece hoje, continuarão sendo fundamentais para a mensuração dos ativos e passivos relacionados à IFRS 17. A projeção dos fluxos de caixa, sem dúvida nenhuma, vai passar pela avaliação de especialistas dessa área. Ou seja, o conhecimento das normas contábeis e o conhecimento dos aspectos atuariais serão conhecimentos que deverão caminhar juntos para o compliance da norma. Vamos voltar para o quadro. O cálculo da CSM, portanto, vai passar pelo quadro a seguir. Temos a primeira informação sobre o caixa, que foi recebido através dos prêmios. Então a gente está considerando que os prêmios foram pagos à vista. Houve, portanto, como a gente colocou no enunciado, um custo de aquisição que foi desembolsado antes da emissão das apólices. Então isso já diminui o valor original dos meus prêmios recebidos. Além desse custo de aquisição que já foi pago inicialmente, eu ainda tenho os fluxos de caixa ponderados e descontados ao valor presente pela taxa obtida pela entidade e o ajuste de risco, que monta em 90, tal como havíamos descrito. O líquido desse produto, ou seja, os 1.000 menos os 50, menos os 90, menos os 545, somam o total aí de 315. Esses 315 representam, portanto, o último bloco do chamado Building Block Approach. Consequentemente, essa é a margem de serviço contratual esperada para esse contrato de seguros. O contrato, portanto, é esperado como um contrato superavitário. Então, a margem se mantém e vai ser amortizado ao longo da vida. Diferentemente seria se essa margem fosse reconhecida de forma inicial como perda.
Nesse caso, como a gente já frisou anteriormente, a margem deveria ser imediatamente baixada, margem negativa ou perda, no momento do reconhecimento inicial da apólice. Vamos olhar de novo o quadro para mostrar os impactos que isso terão no balanço da companhia de seguros. Veja que, a despeito de encontrar o CSM de 315, eu terei o valor que ficará registrado no passivo. Como a gente já abordou, eu tenho agora um reconhecimento único do contrato de seguros. Vai ser o valor de 950 mil unidades monetárias. Esse valor de 950 mil unidades monetárias é uma composição dos 315 da CSM, mais o fluxo de caixa descontado, mais o ajuste de risco. Então, a soma do 315, do 545 e dos 90 totalizarão os 950 que serão reconhecidos no passivo. Vale destacar que cada um desses componentes, ou seja, o fluxo de caixa, o ajuste de risco e a margem de serviço contratual, serão movimentados prospectivamente de maneiras distintas e serão registrados no resultado abrangente, também de formas distintas. Aqui nesse nosso seminário não estaremos abordando isso em detalhes. Recomendo a todos que tiverem interesse no tema que procurem mais informações sobre isso. Vamos voltar ao quadro para falar um pouco mais sobre a movimentação da CSM. A CSM tem uma movimentação bastante peculiar e complexa. O quadro mostra a movimentação da CSM do início ao final de um determinado período de mensuração. Veja quantos eventos acontecem ao longo do período de mensuração. O item A traz novos contratos. Então, obviamente, a existência de novos contratos trará acréscimo ao valor total da margem de serviço contratual de uma determinada carteira de contratos. O item B fala sobre a adição de juros. Claro, uma vez que eu estou descontando ao valor presente os efeitos de fluxos de caixa, etc., é natural que haja o reconhecimento do retorno da reconstrução financeira desses juros, e isso vai afetar também a minha margem de serviço contratual. Então esse é um outro componente da movimentação da CSM. O item C está aberto em dois componentes: redução e aumento gerado pela realização dos fluxos de caixa. Lembrem-se que no início da apresentação, quando eu falei sobre os fluxos de caixa, eu disse que eles tinham que ser atuais. Então essas movimentações, elas vêm justamente da atualização das perspectivas desses fluxos de caixa. Elas podem ser aumento ou redução. O item D fala sobre diferenças cambiais, quando isso for relevante, eu tiver componentes em outras moedas associados aos fluxos de caixa. E, finalmente, o item E fala sobre o montante refletido à transferência dos serviços, que aí sim é o chamado reconhecimento ao resultado por intermédio da prestação ou para a transferência dos serviços de seguro para outra parte. Aí sim eu chego na CSM ao final do período. Vamos então, rapidamente, falar sobre a forma que a norma prevê que vai acontecer essa transferência dos serviços prevista aqui nesse item E. A transferência se dá, sobretudo, pela percepção da prestação do serviço de seguro ao segurado, ao chamado policyholder. O quadro a seguir dá um exemplo prático de como isso acontece na prática, pensando num exemplo de carteira. O exemplo ilustra, então, uma possível interpretação desses requisitos. Imaginem uma carteira que tenha dois contratos. O contrato se pauta no número de períodos esperados de cobertura. Então, o contrato 1 tem uma duração aí de 3 períodos de cobertura. E o contrato 2 tem 2 períodos de cobertura.
Os valores máximos a serem pagos para o segurado, como a importância segurada, no contrato 1, 100 mil unidades monetárias e no contrato 2, 150 mil unidades monetárias. Esse é o valor que o segurado tem direito ou está protegido a cada ano do seu período de cobertura. Colocando isso no quadro abaixo, temos o contrato 1, que tem para o período atual, o período futuro 1 e o período futuro 2, sempre o valor máximo a ser pago para o segurado em caso de um sinistro, ou seja, a soma dos 3 períodos totaliza 300 mil unidades monetárias. No contrato 2, eu tenho 150 mil unidades monetárias que são oferecidas no período atual e em um período futuro. Essa conta vai me trazer a seguinte conclusão. Ao total desse período, a composição desses 2 contratos oferece um total de 600 mil unidades monetárias de seguro para esses beneficiários ao longo do período total dessa carteira. Contudo, no período atual, eu tenho 100 mil do contrato 1 e 100 mil do contrato 2. Portanto, o total de 250 mil, logo 42% dos 600 mil, que é o total da carteira, estão no período atual. Assim sendo, o valor total da CSM calculado, que no nosso exercício aqui é de 1.000 unidades monetárias, eu deveria amortizar ao resultado 42%, portanto, 420 unidades monetárias. Percebam que esse é apenas um caso prático para ilustrar a forma de amortização da CSM, que deve seguir o critério da transferência dos serviços de seguros aos beneficiários das apólices. Sem dúvida nenhuma que a aplicação prática vai ser permeada de muitos outros desafios e de mais complexidade. Esses eram os aspectos práticos que eu queria trazer aqui para a discussão. Vamos falar agora sobre os próximos passos que os preparadores e aqueles interessados na norma têm que observar de hoje até 2021, que atualmente é a data esperada de aplicação da norma. Vamos olhar o quadro a seguir? Portanto, 2021 é a data de adoção da norma. A essas alturas, espero que tenha ficado claro a complexidade do processo de preparação para a adoção dessa nova norma contábil para as entidades de seguro. O que se espera é que uma série de atividades e processos sejam efetuados até 2021. Desde o início de um projeto, treinamento e alerta a todos os envolvidos, sejam eles profissionais da área de contabilidade, atuários, pessoas de sistemas e controles, avaliação inicial de impactos e planejamento efetivamente de como o projeto será conduzido nas diferentes entidades, a identificação de políticas contábeis e principais problemas operacionais para a adoção das novas normas. Pelo menos esses aspectos seria importante que fossem tratados ainda em 2018. 2021 parece longe, mas a complexidade das etapas seguintes demanda uma ação imediata. Para 2019, ficaria o conjunto e validação de dados e decisões de negócio, que não são poucos, dada a complexidade dos processos que estão permeados aí na preparação de fluxos de caixa e tomada de decisão em aspectos críticos e operacionais. Entra ainda a implementação e adaptação de sistemas, processos e decisão de negócios, que envolve inclusive a definição sobre mudanças, descontinuidade ou a introdução de novos produtos. Finalmente, 2020, um ano antes da implementação, falar sobre testes e comparações, informações comparativas. Importante olhar sempre a norma de uma maneira holística, enxergando impactos financeiros, operacionais e no ambiente de negócios de uma forma em geral. Muito bem,
Esse era o conteúdo que nós gostaríamos de compartilhar em relação à IFRS 17. Esperamos que vocês tenham aproveitado. Reforço que o tema é complexo. Espero ter conseguido ao menos despertar a atenção sobre essa complexidade, que vocês tenham condições de buscar mais materiais. A PwC oferece uma série de materiais a esse respeito e a respeito de muitos outros temas relacionados à IFRS. Agradeço mais uma vez o convite do Combicon para a participação nesse seminário. Obrigado. Gostou da palestra? Que tal assisti-la quando quiser até agosto de 2019, além de ter acesso a outras vantagens e conteúdos exclusivos? Adquira agora a credencial Gold com até 70% de desconto. Acesse combicon.com.br/gold e saiba como.